Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, mais uma vez te convido a dar um joinha, acionar o sininho, compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. No tempo do Natal, depois da Epifania, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas, e queriam passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos os que tinham visto ficaram assustados, mas Jesus logo os falou: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou, mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Interessante que o espanto daquele dia que Jesus multiplicou os pães e os peixes, e antes de multiplicar os pães e os peixes, Jesus estava realizando um milagre que muitas vezes fica invisível até para nós que somos cristãos e que não deveria ser assim. O milagre que Jesus realizou naquele dia, primeiro, antes dos pães e dos peixes, foi o milagre da palavra. Jesus pregou, Jesus anunciou a palavra. E este milagre, este aqui, foi a primeira refeição dos discípulos. Os discípulos se alimentaram com a palavra de Deus. Então, tanto é que na Santa Missa nós participamos por 2 momentos de comunhão, que é o primeiro a palavra e depois a Santíssima Eucaristia. Porém, amados irmãos, o que se faz muito importante aqui entender nesse texto de hoje é que Jesus, depois de ter feito isso, pede os discípulos para que vá para outra missão e depois ele vai, que ele iria despedir o povo. Bom, aqui é interessante que Jesus assim o faz, mas Jesus vai antes de ir para outra margem, ele vai para o monte rezar. Aqui se faz muito interessante perceber que Jesus, antes de qualquer outra missão, ele vai rezar, ele vai entrar em comunhão com o Pai, estar e se colocar totalmente à disposição do Pai. Aqui é muito bonito percebermos isso aqui desse Evangelho. Depois, ele começa a andar sobre as águas e os discípulos se assustam porque não compreendiam. Mas o que eles não compreendiam? A multiplicação dos pães. Eles não compreendiam como é que isso acontece. Os discípulos ainda estavam com o coração endurecidos. A fé ainda lhes faltava. Eles testemunharam com mais de 5.000 homens, diz o texto, sem contar crianças e mulheres, sem contar, e eles ainda estavam assustados. O que mais importa aqui para nós
é percebermos o quanto Jesus, ele se preocupa, o quanto Jesus quer participar de todos os momentos das nossas vidas, o quanto Jesus quer ser o Deus que participa, não ser um Deus distante, mas um Deus próximo. E aí Jesus diz para os discípulos que foram em missão: coragem, sou eu mesmo, coragem. E aí é muito interessante, mais ainda esse texto é muito bonito, tem muitas coisas muito interessantes que precisa ser observada nesse texto. Primeiro nós vamos encontrar o vento sopra o contrário. O que acontece muitas vezes na nossa vida católica, ventos sopram contrários, mentiras, falsidades, calúnias, fome, situação financeira difícil. Bom, enfim, ventos sopram contrários. E esse vento que sopra o contrário, é importante perceber que Jesus entra na barca. Ou seja, o vento soprava o contrário e Jesus avançava. E dá coragem aos discípulos para avançarem também. Assim também nós somos convidados hoje a avançarmos, ainda que o vento esteja soprando ao contrário. Avance, coragem, Jesus está contigo, Jesus está com a sua casa, Jesus está com a sua família, Jesus está contigo. Que você possa hoje enumerar quantas vezes o Senhor te tirou do vento contrário e fez você caminhar. Que hoje a palavra de Deus possa orientar-nos e possa conduzir-nos para que verdadeiramente consigamos realizar a vontade de Deus, para que verdadeiramente façamos o que Deus nos chama a realizar. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos dê a graça de avançarmos com Jesus, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos dê a alegria, a felicidade de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.